sonhar com vocês. Muito prazer, sou o Gato Galáctico. Eu quero todo dia te surpreender. A criatividade é a magia que vai nos levar. Esse que vocês estão vendo é o Gato Galáctico. Até ontem eu nunca tinha ouvido falar dele, mas é um cara gigantesco no YouTube. Para vocês terem uma ideia, ele tem 18 milhões de inscritos no canal dele. Eu nunca tinha ouvido falar dele até que eu vi essa postagem do Judes. Ele escreveu: vocês já perceberam que só homem branco vem em rede social postar que tá bebendo leite? Vocês sabem por quê, né? E aí isso é uma referência a essa foto dele, tomando um copo de leite e escrevendo: podemos descriminalizar o leite cru também? Também por causa da decisão sobre a maconha do STF. Não faz o menor sentido ser ilegal. Eu, como judeu, ou filho de pai judeu, se preferir, considerando que minha mãe era católica, me interesso e me preocupo com tudo que tem a ver com o nazismo. Avanço neonazista no Brasil preocupa e entra em monitoramento internacional. Artigo de Jamil Chad para o UOL, publicado dia 22 de junho de 2024. Para entender a relação entre o leite puro, o leite branco, beber leite e o nazismo, é importante entender o conceito de apito de cachorro. E para isso eu vou também recorrer a uma explicação do Judes. Fala galera, aqui é o Judes, de novo professor de filosofia que pesquisa a extrema-direita. Da outra vez eu falei que eu era pesquisador da extrema-direita, acharam que eu era dessa galera, não. Um dia depois do caso Monark, eu vim aqui para falar de outra tática da extrema-direita global, que vai nascer também na alt-right, ligado ao caso Monark, porque o comentarista da Jovem Pan, Adrilles Jorge, fez uma saudação que lembrou uma saudação de Adolf Hitler, o líder nazista. Mas o que tem a ver isso? Eu vim explicar aqui muito rapidamente a tática chamada dog whistle, apito de cachorro. Como é que ela funciona? Sempre que for possível enviar um sinal para o seu próprio grupo conspiratório de extrema-direita, a extrema-direita fará. Eu morei em fazenda por algum tempo, lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que te compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Maravilha. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, só podia ser ela, porque não tem outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá. Selva! Mas passa batido por nós, a gente não entende. Às vezes o Bolsonaro faz uma coisa, por exemplo, Bolsonaro tomando leite. Beber leite é um símbolo supremacista branco. O próprio Richard Spencer, um dos principais cabeças da alt-right estadunidense, tinha no perfil dele o copo de leite como símbolo, porque é supremacismo branco. O próprio QAnon, em abril de 2020, postou uma mensagem cifrada, porque eles operam por gamificação da política. Isso vai ser tema para outro vídeo, o que é gamificação. Postou algo sobre milho. Dias depois, um dos filhos do Bolsonaro postou uma foto da família inteira comendo milho. Ou seja, isso é um símbolo, um sinal para os iniciados. Ele vai dizer assim, tá, mas qual o ganho que tem isso? Se para o público geral vai passar desapercebido, e é para passar desapercebido para nós. A extrema-direita ela se baseia na constituição de grupos identitários, grupos que se reconhecem como parte, e como parte de uma luta contra um grande ser ou uma grande mídia que esconde a verdade. Outro exemplo disso, bem importante para finalizar, é a pílula vermelha do Matrix, que o ex-chanceler Ernesto Araújo falava também, estar red pilado, ou seja,
ter a verdade. Então se liguem no dog whistle, no apito de cachorro, que é uma estratégia da extrema-direita e aconteceu ontem de novo na Jovem Pan. É isso. Um monitoramento realizado pela ONU sobre a expansão de movimentos neonazistas incluiu o Brasil em seu informe anual, apontando para o fortalecimento de grupos e de incidentes. Então, o Jamil Chad, ele escreve esse artigo sobre o nazismo no Brasil e fala sobre células jovens com suásticas, com símbolos, né? Isso aí é parte de uma denúncia que está sendo feita na ONU. Mas tem um outro aspecto mais sutil que é ligado a uma filosofia de desenvolvimento e que eu já apontei, por exemplo, no discurso do Aldo Rebelo, por exemplo, né, que desqualifica a cultura Yanomami. Inclusive está acontecendo no Brasil hoje em dia um genocídio Yanomami, né, planejado, executado, né, posto em prática, inclusive com a participação do Exército. E isso faz parte do movimento nazista brasileiro. Não se enganem, essa mão estendida dessa forma não tem nada a ver com respeito à bandeira, ou tem evangélico que diz também que tá rezando. Isso aí é o sinal Heil Hitler, Heil Hitler, né? É o nazismo brasileiro na sua forma mais explícita. O documento vai ser debatido durante a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se reúne até meados de julho em Genebra. O informe Combatendo a Glorificação do Nazismo e Neonazismo foi conduzido pela relatora da ONU sobre formas contemporâneas de racismo e xenofobia. Racismo e xenofobia. A xenofobia aqui ela se manifesta aquele discurso: as ONGs querem roubar o nosso país, as ONGs não deixam asfaltar a BR-319. Vocês sabem da ação nazista que foi mandar o oxigênio na época da pandemia para Manaus através da BR-319? A BR estava intrafegável, cheia de lama e o Rio Madeira estava cheio, então o oxigênio poderia ter ido com muita facilidade pelo Rio Madeira, mas não. Eles mandaram por querer pela BR para que os caminhões de oxigênio ficassem atolados e que isso gerasse uma revolta imensa do povo manauara quanto às condições da BR, e isso impulsionasse esse movimento que a gente vê agora de pressão pelo asfaltamento, pela reconstrução daquela rodovia que foi considerada recentemente estratégica para a destruição da floresta amazônica, que vai levar o arco do desmatamento para o coração da Amazônia. Mas o plano sinistro de falar, vamos deixar aquele povo morrendo, sufocado, com falta de oxigênio, né? Porque não tinha o oxigênio hospitalar, e enquanto aqueles caminhões cheios de oxigênio estavam atolados na estrada. Isso foi de uma crueldade. Isso é um dos grandes crimes da pandemia. Eu não perdoo quem jogou a CPI da pandemia para baixo do tapete, né? Isso aí tem o dedo do Lula também, né? De não querer levar ao cabo a investigação, o julgamento dos criminosos da pandemia no Brasil, o genocídio. É o genocídio do povo brasileiro ligado ao coronavírus, executado pelo governo anterior. Ashwini KP, num esforço para identificar a dimensão da expansão do fenômeno e apresentar propostas para que governos possam dar respostas. Cada estado forneceu informações para a relatora, que então agrupou os dados no documento oficial. Além do Brasil, foram citados casos de mais de 20 de países. No Brasil, a gente tem um movimento neonazista muito forte na região sul do país, para onde teve forte migração de alemães, inclusive na época da Segunda Guerra.
E o racismo do povo do Sul, aqui no Norte, é uma coisa patente, né? A gente vê como eles se tratam de uma forma diferenciada, como muitos deles não se misturam com o resto da população. E isso aí é inegável. E Bolsonaro surfou em cima dessa onda também. Nessa foto a gente tem Bolsonaro do lado de um cara que se apresenta como o sósia de Hitler. Segundo ela, o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Brasil forneceu informações sobre como, nos últimos anos, o país, havia testemunhado um aumento preocupante no discurso de ódio e nas manifestações neonazistas. Por que esse é um tema relevante para um canal que foca em meio ambiente como o nosso? Porque essa expansão da soja pelo Brasil inteiro é o movimento colonizador, né, que parte da Europa, né, vai colonizar o sul do Brasil. Vamos gritando, Rio Grande do Sul, tá bom? Em 3, 2, 1, Rio Grande do Sul! Atenção, muito cuidado nessa hora, né? Rio Grande do Sul tem um movimento de esquerda incrível, tem povos indígenas, tem quilombolas, tem povos que praticam religiões de matriz africana. É uma diversidade imensa de grupos que ocupam aquela área, né? É importante ser muito claro nisso. E tem também, infelizmente, esses grupos com ideologias perigosas, afiliadas ao fascismo, ao nazismo, que está muito ligado ao agro. Essa mulher que você está vendo fazendo esse gesto nazista é a Coronel Fernanda, né? Essa mulher, ela luta contra, ela tem um discurso anti-indígena fortíssimo. E ela que coordenou aí um grupo de trabalho que está estudando a demarcação da terra indígena Capoto-Ninori, onde nasceu o Raoni, quer dizer, estudando, né? Que está detonando, né? Que está empacando, que está travando, que está fazendo campanha contra a terra indígena Capoto-Ninori. Olha o gesto dela, né? Um gesto nazista. Então você vê que essa campanha anti-indígena, até essa ideia do marco temporal, é uma ideia fascista, é uma ideia nazista que está impregnada no agro. Então é por isso que, sendo um canal de meio ambiente, eu estou falando agora aqui com vocês sobre nazismo, sobre fascismo, que se manifesta de várias formas, como o Janil Chad está falando. E agora também está ligado fortemente às igrejas evangélicas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a partir de lá migra para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul é um estado extremamente racista, né, que ataca os povos indígenas de uma forma violenta, né? Então isso é uma manifestação de racismo, de intolerância com o outro, e migra também para o Mato Grosso, e agora vem subindo, né? Vai subindo primeiro pela BR-163, né? E aí chega aqui em Altamira, e aqui em Altamira a gente tem esse tipo que a gente encontra muito, né? Que é o senhor de meia idade, na caminhonete, fazendeiro, louro, alto, de cabelo liso e de olho claro, que é um fazendeirão que odeia índio, que odeia nordestino e que está aqui para desmatar e para enriquecer. Esse tipo aí é a coisa mais comum do mundo por aqui. Em resposta ao crescente discurso de ódio e às manifestações neonazistas, o Conselho havia estabelecido um relator especial para o combate ao crescimento de células neonazistas no Brasil, destacou. Parte do mandato do relator especial é coletar dados sobre o crescimento dos movimentos neonazistas no Brasil. O documento também destacou como, em 2021, o Centro Nacional de Crimes Cibernéticos no Brasil teria recebido e processado 14.476 denúncias anônimas relacionadas ao neonazismo, destacando não apenas a gravidade da situação, mas também a urgência em abordá-la. Sonhadores, eu tô me arrumando, porque estou indo em um lugar muito especial. Quer saber onde é? Eu vou dar algumas pistas.
A gente ouve muito essa dica, né? Você está acompanhando o que o seu filho está vendo pela internet, né? O problema é que dificilmente você vai olhar para esses programas feitos para criança e vai conseguir saber que pode haver alguma coisa questionável aí. Além disso, o Brasil detalhou que, de acordo com uma pesquisa publicada no site Fiquem Sabendo, no período entre janeiro de 2019 e novembro de 2020, 159 investigações foram abertas pela Polícia Federal relacionadas ao neonazismo. Isso foi comparado com 143 investigações que haviam sido abertas entre 2003 e 2018. O problema é que essas investigações, elas nunca entram assim no âmago da questão, né? Da questão principal, como o caso da morte das pessoas por falta de oxigênio em Manaus, né? Isso aí nem está sendo... E a questão da expansão, a expansão do agro, ela é sempre vista como uma coisa positiva, né? Mesmo que leve à destruição das florestas, à destruição de povos, que é o genocídio, porque o nazismo e o genocídio eles andam juntos. E o nosso genocídio é um genocídio indígena. E toda a ideologia anti-indígena é produto dessa cultura neonazista que, infelizmente, se alastra como pólvora no nosso país. Explicou. O Conselho Nacional de Direitos Humanos também forneceu informações sobre casos criminais no Brasil que, segundo a relatora da ONU, demonstram ainda mais como os níveis de neonazismo estavam aumentando. Os casos incluíam um episódio de violência escolar em que o agressor usava uniforme militar e uma suástica em suas roupas. Das ist die amerikanische Kampflinie, Herr Standartenführer. Ausgezeichnet, Hermann. Então, vocês veem que a investigação é focada muito nisso, né? Em símbolos nazistas. Mas quando os nazistas estão de fato usando as suas suásticas, os seus símbolos, aí é o menor dos problemas. O problema é quando eles não usam a suástica, né? Por isso que os heróis dos bastardos inglórios fizeram questão de... Vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar. Ações neonazistas em ambientes educacionais, ameaças em ambientes educacionais com referências nazistas, uma investigação de uma fábrica que produzia produtos que glorificavam o nazismo e a filiação de indivíduos envolvidos em crimes violentos com o neonazismo e ideologias associadas, explicou. Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma deputada de extrema-direita alemã e neta de um ministro de Adolf Hitler chegou a fazer uma visita ao Palácio do Planalto e foi recebida inclusive pelo chefe de Estado naquele momento. Sabe de uma coisa, Yurevich? Acho que esta pode ser muito bem a minha obra-prima. Denúncias do envolvimento de membros do governo com movimentos supremacistas e neofascistas também se proliferaram. Antes que você respire aliviado, falando que bom que o governo Bolsonaro acabou, né? É bom saber que o marco temporal, a lei do marco temporal, por exemplo, que é um produto do neonazismo brasileiro, segue sendo obedecida pelo novo governo Lula, como se tivesse sido considerada constitucional pelo STF, enquanto não foi. Glorificação ao nazismo. Dados ainda foram submetidos para a relatoria da ONU pela campanha brasileira de direito à educação, que apontou para níveis crescentes de ultraconservadorismo no sistema educacional do Brasil.
Eu já falei que não gosto desse nome conservador, né? Como é que você pode chamar de conservador um grupo de pessoas que resolve substituir a maior floresta tropical do mundo por campos de soja, né? Uma transformação tão drástica num período de colapso climático, né? Que acaba com a viabilidade hídrica do nosso país. Como é que chama um povo desse de conservador? São reacionários, são fascistas, é isso que são. Forneceu informações sobre recentes ataques violentos em escolas que foram descritos como relacionados a tendências sociais ligadas à intolerância e à glorificação do nazismo, afirmou o documento. A campanha informou que os ataques contra escolas no Brasil, inclusive os que envolveram armas de fogo, facas e outras armas, estavam aumentando desde 2017, resultando em 49 mortes e 115 pessoas feridas. Os autores desses ataques incorporam perspectivas e valores de opressão, abrangendo manifestação de racismo, misoginia e tendências autoritárias frequentemente associadas a ideologias fascistas e nazistas, explicou. De acordo com o documento, os autores dos ataques foram frequentemente recrutados e radicalizados online, consumindo e promovendo com frequência conteúdo e símbolos nazistas. A campanha brasileira do direito à educação descreveu as causas fundamentais da violência e do extremismo das escolas no Brasil como sendo a proliferação do discurso de ódio. Mas discurso de ódio não pode, Silvio? Não faz parte da liberdade de expressão? Não, discurso de ódio, o ódio é contra qualquer tipo de liberdade. O ódio é algo que bloqueia a liberdade. O ódio, ele justamente dirige a interromper a autonomia, a interromper o livre pensamento. Então, ou seja, há uma incompatibilidade, uma contradição entre ódio e liberdade. Tá, agora a gente tem que entrar na nossa campanha sobre o ódio, né? Porque eu defendo o ódio, eu não defendo o discurso de ódio, né? Nada contra o ódio. E o espírito era o sexo de Pichote, então, na voz de algum cantor de rock alemão, com ódio aos que mataram Pichote à mão. Com ódio aos que mataram Pichote à mão. Essa não é uma música de ódio, né? Apesar de ser uma música com ódio a quem? Com ódio aos policiais covardes que mataram Pichote à mão, né? Então a gente precisa separar o discurso com ódio, né? E o ódio, se for o ódio contra quem comete a injustiça, contra quem está destruindo o planeta, ele é um ódio bom. Aí tem gente que fala, não, nesse caso é ira. Não, pode ser ódio também. Por isso que Caetano Veloso, na sua poesia maravilhosa, fala com ódio aos que mataram Pichote à mão. Isso não é uma música de ódio, né? É importante a gente falar disso agora, porque a gente está falando de nazismo. E o discurso de ódio, que é diferente do discurso com ódio, o discurso de ódio é aquele discurso racista, misógino, contra minorias, né? Esse é o discurso de ódio. Inclusive o discurso de ódio online, o crescimento do extremismo na sociedade, a cultura das armas, a glorificação da violência na sociedade, o cyberbullying por meio do uso indevido de novas tecnologias de informação e comunicação, as desigualdades sociais, as políticas públicas inadequadas, preconceito e discriminação dentro de instituições educacionais individuais e deficiências no raciocínio crítico e na competência cívica dos alunos, explicou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.